Olá a todas e a todos. Estamos começando mais um programa Pé na África aqui pela TV Mundi. Feliz 2013. Nosso primeiro programa do ano. E hoje vai ser um pouco especial. Vamos fazer uma pequena retrospectiva sobre o ano de 2012. Vamos falar sobre as pessoas especiais que passaram por aqui, que sentaram aqui na nossa poltrona. Tivemos grandes personalidades musicais e várias pessoas de grupos culturais voltadas à população negra. Neste primeiro bloco, meus amigos e minhas amigas, vamos falar sobre esses grupos culturais que por aqui passaram. Acompanhe aí. E hoje nós estamos conversando com o artista plástico, o Tota, né, que é um grande grafiteiro. E eu estava falando aqui com o Tota, aqui nos bastidores, sobre o projeto Natelier, né? Ele estava me contando as peripécias de se montar um projeto, o que representa esse projeto. Tota, esse projeto vai voltar, você quer voltar com ele? O que é esse projeto Natelier? Então, a gente colocou mesmo de rua Natelier, né? Certo. É uma forma de trazer elementos da rua para dentro de um espaço físico, né, fechado, que é um ateliê. Então a gente tinha cursos, né, de pintura de tela, cursos de stencil, cursos de, enfim, vários tipos de modalidades artísticas dentro do espaço, né? E aí a gente fazia uma ligação com a rua. Então o curso de grafite, ele ia para a rua, né, que é o seu habitat natural aí, seu habitat, e também pinturas em tela a gente fazia na rua. Por exemplo, a gente colocava cavaletes, né, na rua com as telas, e aí o pessoal pintava. Então tinha vários cursos que a gente fazia nesse espaço, né? Então a gente trouxe para a comunidade, para essa comunidade do Centreville, né? O primeiro local foi na rua Brigadeiro Faria Lima, depois ficou na Vicente de Paula. E justamente porque é um espaço que um bairro que a gente vê que necessita, assim, né, de cultura, precisa de pessoas que vejam o mundo de outra forma, que não só fiquem reclamando, mas que tenta fazer. Então a gente sempre tentou, com esse projeto, abrir, entre aspas, a mente das pessoas. Daí a gente conseguiu, porque muitas pessoas que participaram, né, que fizeram parte do grupo de alunos aí, conseguiram, né, minimamente aí ter uma visão diferenciada do que é mundo, do que é periferia, né? Enfim, abriu a mente. Então é um projeto que a gente quer voltar, a gente está reescrevendo, né? Moldando aí para 2012, 2013 aliás, e a gente quer apresentar de novo no edital aí. Eu creio que a gente vai ganhar, porque ele é muito bom, um projeto bacana e que agrega muita gente. Então acho que agregar é uma coisa que hoje acontece, mas não acontece tanto, porque as pessoas gostam mais do individualismo e nós gostamos do coletivo. Então por isso que tem que votar. Nossa, eu tenho muita curiosidade sobre a Educafro. Boris, como é que surgiu isso? Ela surgiu em 1992, com uma iniciativa do Frei Davi, né? Ele estava na Baixada Fluminense, ele estava assessorando um encontro de jovens com a Igreja Católica, e numa conversa com mais ou menos uns 100 jovens negros da Baixada Fluminense, foi indagado para eles quem gostaria de fazer faculdade. 2 responderam que tinham essa pretensão de fazer faculdade. Então, a partir daí, ele percebeu que isso não era sequer uma perspectiva do jovem negro. Certo. E teve essa ideia de fazer uma entidade trabalhar nesse sentido de despertar na comunidade negra a educação e o acesso à universidade como um sinônimo de vitória, de ascensão social, de integração social. Então, se unindo com algumas pessoas da sociedade civil, eles fundaram a Educafro, que assumiu esse nome em 1997. A gente vem falando de várias coisas em referência às dificuldades, né, que os profissionais negros, empreendedores, enfim, tem uma série de pessoas ali disponíveis, mas que não encontram um jeito de poder mostrar, né, que estão preparadas e tudo mais. E eu acho que também é um dos motivos de ter surgido a Rede Cultafro. Eu queria que você falasse para a gente o que é a Rede Cultafro. Perfeito. Bom, você vivenciou isso, né? Você foi um dos colaboradores também desse projeto. Esse projeto nasceu há um ano e meio atrás, né?
uma iniciativa da Adriana, da Feira Preta, da Kelly Adriano, que trabalha no SESC, e ela, através de um encontro com o Centro Cultural da Espanha, e surgiu lá 1 ano e meio uma discussão, justamente isso, a gente precisa olhar agora para um olhar mais empreendedor do que simplesmente tratar das linguagens, tratar de como os artistas se desenvolvem, se capacitam, enfim. Então, há 1 ano e meio atrás, no Centro Cultural da Espanha, foi feita uma primeira reunião convocando, né, esses artistas, os produtores, empreendedores, para entender o que passa na cabeça, qual é a experiência que cada um tem e de que forma a gente podia se relacionar com o tema empreendedorismo com esse recorte racial. Numa cidade como São Paulo, que é uma cidade que a gente já falou, que é uma cidade importante, é uma metrópole, e aqui que vive a maior população negra do país. Pessoal, eu estava falando aqui com o Cleiton em off, é impressionante a quantidade de conquistas, embora as dificuldades, né, a gente não tem ajuda quando a gente quer fazer uma coisa transformadora e bacana, não tem, naturalmente, aqui no Brasil, pelo histórico que a gente já vem vendo, não tem esse incentivo, né, mesmo com dinheiro, mesmo com apoios, para fazer uma coisa tão corajosa como você veio fazendo com toda a sua turma, né? Como é que surgiu? Então, a comunidade cultural surgiu a partir de uma ideia que nós tínhamos um grupo de percussão no centro, né, de São Paulo, e foi desfeito esse grupo através de questões burocráticas, né, do poder público. E eu falei meu irmão, né, que tivemos Você tem um irmão gêmeo? Sim, irmão gêmeo. Como é que chama ele? Clébio, Dedê, né, conhecido como Dedê. Certo. E a ideia era trazer a manifestação artística para o bairro, né, fomentar isso, não a gente ter a ideia de falar, a cultura é só no centro. A gente tentou quebrar esse estigma e trazer os movimentos artísticos para o bairro, né? Então, de início, era só uma formação de um grupo, a gente pensou, num grupo que traz as manifestações artísticas e culturais, os ritmos afro-brasileiros, e sentimos a necessidade de ampliar, né? Por não ter um espaço que fomente isso no bairro, né? Que era um lugar necessário, né? Você acha que o estrangeiro tem um olhar diferente do que, às vezes, o brasileiro, pondo aspas, né, de que tem o domínio da máquina de comunicação, quer vender a imagem? Lá fora, as pessoas têm uma imagem que o Brasil é miscigenado? Não. Lá fora, os países estrangeiros têm a ideia de que o Brasil é um país de branco. E você vê isso retratado nas novelas. Então, você liga a TV... Você acha que isso tem um culpado, então? Sim. O Brasil, eu já falei em outras entrevistas, o Brasil não tem uma identidade própria. Ele precisa da fórmula de fora para retratar, para representar o seu produto aqui dentro. Porque eles não sabem se vivemos num país que tem uma democracia e um país capitalista. Então eles precisam acertar nos seus produtos, naquilo que ele vende. Então, se o produto estrangeiro deu certo e vende, ele vai criar os seus moldes em cima de uma imagem europeia, americana. A partir do momento que o Brasil passa a representar e a vender o seu produto de forma clara e representativa, mostrando ao mundo que o Brasil é, ele começa a perceber que funciona. Então, como o Brasil vai sediar uma Copa do Mundo e as Olimpíadas, é fundamental que o mundo passe a conhecer o Brasil de verdade, o Brasil de várias cores. Isso só é possível através da comunicação, da mídia e da própria moda, que é um veículo que chega muito fácil em todas as casas. Então, eu acredito que essas transformações, essas mudanças venham ocorrendo em função dos investimentos que estão sendo feitos no país, porque a última Copa foi na África do Sul. Claro. Então, houve uma influência muito grande para o Brasil.
E se isso for feito de forma diferente, não vai funcionar, porque o Brasil não é um país de branco. Que maravilha! E os brancos do Brasil só percebem que não são brancos quando chegam na imigração para entrar no país. Aí eles percebem que eles não são brancos. Pois é, pessoal, infelizmente não conseguimos mostrar tudo para vocês. Mas, se gostou do que viu até agora, aguardem que no próximo bloco teremos muito mais. Não esqueçam de ver esses programas na íntegra no www.tvmundio.com.br. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Pé na África. Não saiam daí.